Olá, pessoal! Me chamo Raquel Braga, sou médica veterinária e estarei falando com vocês hoje sobre autofiscalização em fábricas de ração ou fábricas de alimentos para animais. Bom, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás desenvolveu alguns checklists de autofiscalização a ser preenchido pelo responsável técnico em acompanhamento pelo responsável da empresa, em que esse profissional é o responsável técnico. Mas o que significa, para quê, com qual objetivo foram criados esses formulários? Primeiro, falando do termo auto, designa algo que é próprio, que funciona por si mesmo. Na verdade, um dos objetivos do checklist é assegurar que a empresa e profissional estão atendendo às normativas do sistema CFMV-CRMVs. Que eles percebam, no momento do preenchimento deste documento, quais são as exigências impostas pelo Conselho numa fiscalização e quais devem ser aí, então, regularizadas. Deve entender as exigências a serem feitas à empresa e ao profissional, então, assim, evita-se a autuação. Sabendo o que será cobrado numa fiscalização, o profissional ele pode antecipadamente tomar as providências necessárias e garantir que a prestação do serviço à sociedade seja de qualidade. Esse sempre foi o objetivo do responsável técnico. Garantir que o serviço ou o produto comercializado ou o serviço prestado à sociedade seja de qualidade, seja seguro. Bom, e como acessar esse checklist? O nosso site é novo, então lá no ícone fiscalização, checklists de autofiscalização, vocês vão encontrar os checklists disponíveis, alguns com vídeo gravado assim como esse. E a gente vai clicar no fábrica de alimentos para animais, ele vai estar para download junto com esse vídeo. Bom, então, quais as obrigações da empresa? A primeira parte do checklist é referente à empresa. Então, essa empresa, ela está com registro ativo no conselho, então é a primeira coisa que o responsável técnico deve verificar. Essa empresa tem registro no conselho, logo, ela também está regularizada em outros órgãos, vou falar isso um pouquinho mais à frente. Os dados da empresa estão de acordo com a Receita Federal, então os dados cadastrados aqui no conselho estão de acordo com a Receita, com a JUSEG, estão atualizados? Se esta empresa ela possui a RT homologada no conselho, você pode até estar trabalhando na empresa, se designar responsável técnico, mas sem uma RT devidamente homologada no conselho, essa denominação ela não existe legalmente, tá? Então, essa RT ela precisa estar válida aqui no conselho para que essa empresa esteja devidamente regular. Essa RT está com prazo de validade vigente? Prazo de validade máximo de uma RT é de 1 ano. Logo, se esse prazo expirou ou venceu, o profissional precisa inserir nova RT no sistema e, logo, renovar essa RT. Agora, se trata de uma RT nova, este novo profissional deve cadastrar uma nova RT também lá no sistema, no Siscad Web, ok? Todas as atividades previstas no contrato social têm responsável técnico? O que significa isso? Pode ser que a empresa ela seja fabricante de alimentos para animais, ela seja um comércio, ela desempenhe outras atividades que necessitem também de um responsável técnico, como previsto na resolução CFMV 1177. Então, se eu tenho várias atividades, eu tenho que verificar, este responsável técnico, ele vai assumir todas essas atividades? Ou se não, vai ser contratado vários RTs? Isso é algo a ser avaliado. O certificado de regularidade está fixado em local visível? Então, a empresa ela detém de um certificado que tem lá os dados da empresa e os dados do responsável técnico. Esse certificado ele tem que ficar em local visível, disponível. Normalmente, a gente encontra ele junto com os outros certificados, do bombeiro, do mapa. Então, é interessante que fique ali no escritório da fábrica, em um local de fácil visualização, ok? E, por fim, ali, se os documentos da empresa estão disponíveis para apresentação fiscal. Então, se esses documentos, a anotação de RT homologada no sistema, impressa, assinada por ambos, o certificado de regularidade, o livro de registro desse RT, demais documentos preenchidos por esse RT estão disponíveis para apresentação ao fiscal? E aí, uma coisa que tem que ser destacada aqui é que todos os profissionais hoje que atuam na medicina veterinária ou na zootecnia, eles são obrigados a registro no conselho. Raquel, mas eu contratei um profissional aqui, ele não atua utilizando do conhecimento ou da profissão, eu contratei ele para outro cargo. Se ele não desempenha nenhuma atividade listada na Lei 5.517 ou 5.550, ok, mas se ele desempenha alguma atividade relativa ao que está previsto nessas duas leis, obrigatoriamente eles devem estar
registrados no conselho. E o responsável técnico é que deve verificar essas situações, ok? Vamos falar agora um pouquinho do responsável técnico, porque parte do formulário também está ali referenciado ao responsável técnico. Um ponto aqui que eu gostaria de começar, de elencar, e isso tudo está no Manual de Responsabilidade Técnica, é sobre as obrigações do responsável técnico. Então, aqui nós devemos destacar a seleção de fornecedores regularizados nos órgãos oficiais. Lembro vocês que esse profissional, ele deve se atentar para, digamos, o que entra na fábrica, o que é produzido e o que sai da fábrica. Nessas três etapas eu tenho a atuação do responsável técnico. Na entrada eu tenho o quê? Seleção de fornecedores, eu tenho que fazer adequação de procedimentos de recebimento, armazenamento, manipulação, preparação, transporte. Eu tenho que certificar que essa empresa está devidamente registrada no mapa, nos demais órgãos que são necessários, no conselho, mas principalmente no mapa e no conselho. Tenho que certificar que está sendo feito controle sobre a saúde e higiene de funcionários, que eu tenho exames periódicos, exames admissionais, que seja feito higiene ambiental, né, como é que é feita a destinação dos resíduos, o controle de pragas, se vai ser feito pela própria empresa ou por empresa terceirizada. Tem que fazer implantação de programas, diferente de elaboração de programas, que isso você pode cobrar à parte, rotulagem dos produtos, capacitação dos funcionários, isso é essencial. Como é que é a vestimenta para a entrada, como é que é feita a manipulação, a lavagem, a amostragem. Então, cada etapa do processo e a quem realiza deve ser feito aí o treinamento. E acompanhar sempre que possível a inspeção feita pela fiscalização, no caso, Ministério da Agricultura, Conselho, ok? As atividades do responsável técnico vocês encontram neste manual de responsabilidade técnica, né, que nesse QR Code vocês encontram detalhes, por exemplo, das atribuições, da carga horária. Esqueci de colocar aqui um slide, mas também hoje nós temos uma literatura, inclusive, em que eu sou uma das autoras, eu e uma gerente técnica do Conselho do Mato Grosso do Sul, que é um livro hoje publicado pela Medvep, de responsabilidade técnica na medicina veterinária, vocês encontram no site da editora medvep.com.br. E agora falando um pouquinho sobre essa diferença entre o responsável técnico, o fiscal e o consultor, né? Então, o responsável técnico, ele é aquele profissional habilitado na forma da lei em que regulamentou a sua profissão, no caso aqui, a Lei 5.550 e a Lei 5.517, porque para fábricas de alimentos para animais, eu posso ter tanto um veterinário, um zootecnista, e conforme o decreto 6296, até outros profissionais, a qual é conferida a atribuição para exercer a responsabilidade técnica de empreendimento. E a gente tem a diferença ali de inspetor, ou no caso fiscal do Ministério da Agricultura, que é o agente ligado ao órgão de fiscalização, cuja função é fiscalizar as atividades que estão sendo desempenhadas relacionadas ao produto, detectando qualquer não conformidade em seu processamento. Lembro vocês que essas duas pessoas não podem ser o mesmo profissional, tem que ser profissionais distintos. E nós temos também o consultor, que já é um profissional que auxilia ali na gestão da empresa, visando melhorias nas condições de produção, reduzir os gastos, aumentar os lucros. E aqui eu ainda esqueci de falar da questão do controle de qualidade, porque às vezes o profissional ele está contratado como responsável técnico e ele também faz parte do controle de qualidade, ele serve ele também como um consultor para a empresa. Então é interessante a gente distinguir essas figuras, até mesmo para o responsável técnico entender que se eu vou, por exemplo, elaborar um POP, manual de boas práticas, isso está fora da responsabilidade técnica. A implementação disso, sim, é feito pelo RT, ok? Então, isso eu posso também cobrar a parte, entender que é um serviço à parte da responsabilidade técnica. Falando um pouquinho do que consta aqui no checklist referente ao profissional, então, primeiro, os profissionais que trabalham no local possuem registro no conselho, então isso deve ser verificado tanto pela empresa quanto pelo responsável técnico. Então, os veterinários, os zootecnistas são registrados. Se eu tenho químico, se eu tenho engenheiro químico trabalhando no local, também ele é registrado no seu conselho, se ele atua realmente como químico. O responsável técnico atende às horas definidas do seu contrato. Então, nós temos lá carga horárias específicas a depender da quantidade produzida na empresa, mas esse é apenas um parâmetro, tá? Então, se eu defino lá que a minha carga horária semanal são 6 horas semanais para aquela quantidade que é produzido ali, sei lá, 4 toneladas por dia. E aí,
esse responsável técnico, ele está atendendo essa carga horária? Realmente ele está cumprindo essas 6 horas semanais? O RT, ele faz anotações no livro com frequência? Então, eu faço as anotações de atividades que eu desempenhei, dos treinamentos que são feitos, e às vezes aqui surgem algumas dúvidas, porque alguns profissionais até questionam, Raquel, mas a gente usa das planilhas, dos programas de autocontrole, ou programas de autocontrole não, as planilhas do POP, né, das boas práticas. Lembrem vocês que a gente tem que ter o quê? Prova documental de tudo que é feito, tá? Então, o interessante é que seja registrado as atividades deste responsável técnico. Se as planilhas de autocontrole são feitas, por exemplo, por um colaborador ali do controle de qualidade, não é assinada por você, mas você solicitou que ele faça, ali no livro é interessante que determine, ó, o fulano de tal está responsável pelo preenchimento das planilhas de autocontrole, ou as planilhas dos POPs, qualquer não conformidade é para fazer isso, isso, isso e isso. Falar dos treinamentos quando forem feitos, pode utilizar do livro como uma lista de presença dos treinamentos, tá? Mas utilizem na rotina documentos que comprovem a sua atuação, num processo ético, numa denúncia, numa justificativa a um ofício que o conselho possa mandar para vocês, vocês tenham aí documentos que comprovem a sua atuação, além daqueles existentes, como o termo de constatação e o laudo informativo. A empresa... e aqui, ó, falando um pouquinho do livro, da estrutura do livro, ali é interessante que vocês anotem 4 passos. Então, qual foi a irregularidade que eu constatei? Qual foi a orientação concedida? A quem concedeu essa orientação e se aquela situação foi regularizada. Não adianta eu informar, portas da fábrica estão ficando abertas. Eu orientei ao Joãozinho para ele sempre verificar e fechá-las. Foi regularizado? E não ter essa informação. Então, a orientação concedida na data tal está sendo cumprida em acordo com o que a legislação prevê. Está sendo feito. Então, assim, é interessante que tenham essas informações para realmente certificar que não, o responsável técnico está fazendo o seu papel, está fazendo a sua atuação. Ainda no livro, vejam esse exemplo. Ó. Então, aqui é uma anotação de um profissional. Quando ele anota isso, ó, neste dia foi pedido ao encarregado do pátio para que o local esteja sempre limpo, livre de entulhos ou qualquer material que propicie o estabelecimento e o desenvolvimento de pragas. Então, quer dizer que tinha entulhos. Na verdade, aqui ele poderia ter iniciado assim, ó. Foi detectado que está sendo deixado no pátio a sujidade, lixo, entulho, e foi solicitado ao fulano para que ele retire todo esse material e certifique que todos os dias seja feito esse trabalho ou que evite-se a deposição. Ou foi feito um treinamento informado a todos os colaboradores. Então, vejam vocês a diferença. Aqui eu não sei, eu não consigo garantir que realmente tinha entulho, ou foi só uma orientação aleatória. 17/3. Foi acompanhada a fabricação de proteinados e rações, observando a limpeza do maquinário entre a mudança de dieta a ser fabricada. Teve alguma irregularidade? Ou realmente a limpeza está sendo feita da forma adequada? Não sei. 31/3. Tudo nos conformes. O que isso significa? Que ele não detectou, aqui quando fala isso, não detectou nenhuma irregularidade no processo produtivo. Está tudo certo. No dia 8/4, nessa data conferimos as datas de validade, lotes de qualidade da matéria-prima acabada de toda a fábrica. E aí, encontrou alguma coisa? Estava tudo correto? É isso que a gente tem que deixar claro aqui. Foi detectado que determinado produto, lote, partida tal, não estava apto para ser liberado ao mercado ou comercializado, foi retirado, feito isso, certo? A empresa atende às solicitações técnicas do RT, o que é isso? Ele solicita, é feito. Dentro do prazo estabelecido, dentro das formas concedidas, é feito. A empresa tem serviço de inspeção. No caso aqui, esse termo ficou um pouco estranho, mas ele está registrado no Ministério da Agricultura. Eu acho que esse daqui foi até um print de um outro formulário. Mas vai ter lá no print no checklist de fábrica de ração, se essa empresa está devidamente registrada no Ministério da Agricultura, por exemplo. Porque caso ela não esteja, ela é uma fábrica clandestina.
tá? Completamente errada. E já aconteceu da gente fiscalizar estabelecimentos em que ele não tinha registro no mapa, tinha registro no conselho com o profissional há mais de um ano. Então, o que esse profissional está fazendo nessa empresa? Né? E ele sem documentos de que foi concedida orientação de que ele tinha que se registrar no mapa. Então, esse registro e essa fiscalização feita pelo Ministério da Agricultura é com esse objetivo, né, de fornecer padrões, normas, diretrizes para o processamento de produtos, sempre resguardando o interesse público, garantindo de que esses produtos estejam de acordo com a legislação. E aí, com relação à atuação desse RT, ele orienta com frequência sobre treinamento de colaboradores, monitoramento dos procedimentos higiênicos sanitários, controle de pragas, seleção de fornecedores, saúde e higiene de funcionários, os procedimentos de higienização, qualidade da água utilizada, adequado destino dos resíduos, rotulagem de acordo com a legislação, cumprimento de memoriais descritivos, implantação e atualização das ferramentas que compõem os sistemas de autocontrole da qualidade e segurança. No caso, qualquer ferramenta de qualidade, por exemplo, os POPs, as boas práticas, que é mais comum dentro da fábrica de ração. Então, é feito o preenchimento do livro de registros e anotações responsáveis técnicos, as planilhas de monitoramento, registros de não conformidade e ações corretivas, né? Então, isso é um básico de uma implantação de boas práticas e POPs, certo? E aí, dentre as boas práticas de fabricação, né, envolve os seguintes fatores: condições ambientais, instalação de saneamento, equipamentos e utensílios, recursos humanos, tecnologia, armazenagem, transporte, controle e garantia de qualidade. Então, tudo isso deve ter lá elencado nesse manual de boas práticas. Com relação aos POPs, né, então ele pode ser resumido os procedimentos operacionais padrão. Então, eles podem ser resumidos em algumas perguntas: o que, por quê, quando, quem e onde, certo? Então, e com a finalidade de realização de correção ou ações corretivas, caso detecte alguma irregularidade. Então, vejam aqui exemplos de planilhas, ó, limpeza de banheiros e vestiários. Qual que é a frequência? Todos os dias. Quem que é o responsável? E pode ter alguém para fazer fiscalização. Então, eu tenho a pessoa responsável por realizar a limpeza e eu tenho a pessoa que vai fiscalizar aquela limpeza. Então, eu listo a data, assino quem foi o funcionário que fez a limpeza, a assinatura dele, quem foi o fiscal e a assinatura. E aqui eu boto também, dependendo o horário, e aí eu listo ó, se está conforme ou não conforme, e se não, qual ação corretiva a ser adotada. E ao final deve ser assinado. Vejam esse outro, ó, limpeza de paredes da fábrica, o POP 3. Frequência, 2 vezes ao mês. Responsável, auxiliares de produção. Quem vai fiscalizar? Esse fiscal pode ser o responsável técnico ou pode ser alguém designado, ok? Então, tenho lá a identificação de quem foi o funcionário, a assinatura, quem fiscalizou e a assinatura. Então, ó, se aqui eu tenho quem fez, no mesmo dia eu fiscalizei. Aqui, no dia que foi feito a limpeza da parede, eu fui e fiscalizei, ok? Controle de resíduos e efluentes. Então, ó, prefeitura diz que caçamba, quantos quilos foi, a responsável e a assinatura. Então, com que frequência? Todos os dias. Responsável, fulano. Fiscalização, fulano. Ok? Controle integrado de pragas. Então, a frequência, todos os dias. Quem é o responsável? Então, quando eu já tenho o responsável definido, ele não precisa, ele faz aqui a identificação e só assina, não precisa do nome completo, né? Então, se detectou o controle de aves, insetos e roedores, assinatura, conformidade ou não. Mesma coisa, controle de resíduos efluentes, todos os dias, a quantidade de lixo orgânico, responsável, fiscal. Manutenção de equipamentos e instrumentos, que é o POP7, qual que é a frequência? 2 vezes ao mês. Então, lá, ó, os itens monitorados, misturadores, dalas ou esteiras, roscas sem fim, sacadeira, silo, balança, máquina de costura. Tá? Então, tudo isso deve ser monitorado. Isso eu só mostrei alguns modelos de planilhas, tá? E aí eu tenho várias legislações que estão aí elencadas com esse tipo de serviço, mas o principal que eu quero elencar para vocês é o decreto 6296, que é um decreto maior aí, né, que trata sobre, inclusive, sobre a atuação desse responsável técnico dessa fábrica de ração, quais são as exigências legais, ok?
E aí o dia a dia da nossa fiscalização, né? Às vezes a gente chega no estabelecimento, pode ser um estabelecimento que não esteja registrado no conselho e que tem algumas situações, que tem muitas situações de não conformidade, ou exemplos de empresas que têm registro no conselho, tem veterinário, tem zootecnista e mesmo assim desordem, como numa foto dessa aí à direita, não tem registro no Ministério da Agricultura, uma situação bem precária. E nesse caso a gente nós temos troca de informação entre órgãos, temos um termo de cooperação, então quando a gente detecta isso, consequentemente a gente encaminha para o Ministério da Agricultura falando que a empresa é clandestina, tá? E toma as providências legais aí cabíveis contra o responsável técnico. Vejam essas situações, então fábricas atuantes existentes com produção de alimentos nessas situações. E aí, ao final do formulário, nós temos uma conclusão. Então, há requisitos a corrigir ou melhorar? Sim ou não? Então, aqueles que estão marcados como não, eles são requisitos a corrigir ou melhorar. Tem que colocar ali a data dessa autofiscalização e tanto o profissional quanto o contratante assinam, tá? Se respondeu sim para todas as perguntas, certamente sua empresa e profissionais não serão autuados durante uma fiscalização do conselho. Continue prestando um serviço à sociedade que atenda à legislação, ok? Então, esse checklist você encontra no nosso site. Até a próxima!